Sindicato, também sou diretor aqui do sindicato. E a gente, PSTU, com essa atividade, né, porque a gente tem vivido muitas passeadas, mobilizações, greves, ocupações, e de vez em quando é bom dar uma parada e debater o que está acontecendo, debater o que está por trás de tudo que a gente está passando, e também debater qual é a saída que nós estamos querendo discutir, querendo propor para a nossa classe e para os ativistas nesse período histórico que nós estamos vivendo. Então, uma atividade convocada muito em cima da hora, tem algumas pessoas aí que estão chegando também, e o PSTU, né, ele diz que, nós dizemos, né, que a partir de junho abriu-se uma nova situação no nosso país. Isso não é difícil de observar na realidade. Nós estávamos vendo no período anterior o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu na Tunísia, o que aconteceu na Espanha, na Grécia. Em vários países as massas foram às lutas por seus direitos, contra a tomada de direitos, contra planos de austeridade, contra ditaduras. E o que aconteceu em junho, de certa forma, foi que o Brasil entrou, né, um processo semelhante ao que esses outros países tinham entrado. Quando nós falamos nova situação, né, a gente em junho começaram pequenos atos pelo passe livre, né, e rapidamente aquilo se transformou em milhões de pessoas nas ruas. Ou seja, ocorreram acontecimentos espetaculares. Quem diria, no mês de maio, que haveriam milhões nas ruas, que o preço das tarifas de ônibus iria voltar atrás, que ia ser derrubada a PEC 37, que o Júlio de la Mara não ia ser derrubado, que a Escola Fernández não ia ser derrubada, que o Museu do Índio ia ser retomado por um contingente pequeno de pessoas, depois de terem sido botados para fora por um contingente militar enorme, entraram sem nenhuma resistência e estão lá ocupando novamente. Se alguém dissesse em maio como estaria o Brasil no mês de outubro, né, ou o Rio de Janeiro, por exemplo, diria que todas as estruturas estariam abaixo, que não tinha mais jeito, que o que eles querem fazer, eles podem, eles têm o poder e não tem mais jeito. E o que os trabalhadores e a população descobriu é que, se vão à luta, conseguem mudar a realidade. Essa é a questão, digamos, mais importante, a conclusão mais importante que as massas chegam a partir de junho. Que, se vão à luta, coletivamente, mudam a realidade. O governo Dilma, que vinha de uma popularidade de mais de 60%, chegou a ter 70% de popularidade, caiu para 30%. O governo Cabral, o governo Paes, o governo Alckmin, o governo Haddad e vários outros desabaram a popularidade desses governos e se instalou uma luta nacional, o aumento das passagens em quase todas as capitais, inclusive em Macapá, diga-se de passagem, capital administrada pelo PSOL. Também houve luta contra o aumento das passagens, também houve repressão da polícia contra os manifestantes e também foi obrigado pela luta a retroceder no aumento da passagem. Acho que é importante, muita gente não tem noção de que isso aconteceu. E quem diria que essa luta ia conseguir derrotar a repressão policial? Porque vamos recordar que a polícia em São Paulo, por exemplo, queria impedir os manifestantes de entrarem na Avenida Paulista, não podia de jeito nenhum, e depois ele não conseguia mais tirar as pessoas da Avenida Paulista. Então, de massa que ficou a questão das manifestações. O que aconteceu na última passeata dos professores da educação aqui no Rio de Janeiro, que é Rio Branco praticamente sem polícia acompanhando. Tal é a força que vem ganhando essas manifestações.
Então, na Copa das Confederações foi transformada na Copa das Manifestações. No país como o Brasil, que a última vez que sediou uma Copa do Mundo foi em 1950, havia uma grande expectativa de ser uma grande festa de ilusão popular, que o Brasil é o melhor país do mundo, pátria de chuteiras, é apenas uma grande festa, né? E nós botamos, digamos, a água no chope dessa festa aí, com as mobilizações. Então, quando a gente fala de uma nova situação política, o que caracteriza essa nova situação política? É a ofensiva das massas contra o capital. É uma situação política onde há uma relação de forças entre as classes diferente da que havia no período anterior. A gente define uma situação política como um período histórico em que impera uma determinada relação de força entre as classes, né? E nós consideramos que nós vivemos hoje ainda na mesma situação política que foi inaugurada em junho. Digo isso porque de lá para cá houve muitas idas e vindas, né? Houve características diferentes. Semana a semana as coisas foram mudando, houve períodos de maior ascenso, houve períodos de maior refluxo, mas tudo no marco de que a classe trabalhadora ela descobriu que lutando ela pode conquistar. Então, em junho houve passeatas de milhões, em julho as passeatas não foram mais de milhões, mas houve muitas passeatas, houve muitas greves, houve uma greve nacional de 11 de julho, que é uma das maiores da história do nosso país, né? E digamos que hoje nós estamos vendo a greve da educação, a greve dos bancários, a greve dos correios, vários estados metalúrgicos, rodoviários, construção civil têm feito ou fizeram recentemente greves, ou seja, a nossa classe voltou a lutar, né? Então, dentro de uma mesma situação política mais geral, você tem várias conjunturas diferentes, com características diferentes, né? Agora, o plano de fundo de toda esse ascenso das massas que nós estamos vendo de junho para cá, né, ele tem a ver com dois elementos fundamentais. O primeiro é, digamos, o fim, o início do fim, digamos, de um ciclo econômico de euforia, de endividamento, de consumo, né, um ciclo econômico no país, uma desaceleração econômica que tem se expressado na vida das pessoas em termos de aumento dos preços, arroxo salarial, endividamento das famílias, que tem comprometido o orçamento das famílias, que tem gerado já uma diminuição na expectativa de melhora, né, e já um desespero em alguns setores. Há uma estatística que, em média, 40% do orçamento das famílias brasileiras é comprometido com dívida. Nós não estamos ainda, não podemos dizer que estamos em uma recessão, porque uma recessão já é um período mais grave, então nós podemos ainda ver, e possivelmente veremos, uma piora ainda maior no nível de vida das massas, um aumento da desigualdade social, que pode gerar um outro patamar de mobilização também. O segundo elemento que caracteriza esse ascenso das massas tem a ver com a experiência política que a nossa classe tem feito com o governo, com o PT, com as instituições atuais. Ou seja, quando nós vimos a característica da jornada de junho, era uma espécie de contra tudo e contra todos. Contra os partidos, contra o Congresso, contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, né? Os políticos são corruptos, as instituições são corruptas, e começou a haver, digamos, uma luta que se unificou muito pela negativa. Tinha umas bandeiras positivas, que eram os 20 centavos, e várias outras bandeiras isoladas, mas era muito uma luta contra tudo que está aí, sem uma clareza exatamente do que, sem um programa claro do que as massas estavam lutando. Então, é a soma de uma situação econômica mais adversa do que a anterior, com uma decepção, uma experiência com uma política que nos últimos anos, em termos mais gerais, se traduzia
entre uma polarização, uma falsa polarização entre o PT e o PSDB. Então os trabalhadores não tinham saído. Está muito ruim, tem corrupção, as coisas estão caras, mas o que vamos fazer? Se não for o PT, vai ser a direita, se não for a direita, vai ser o PT. E as pessoas ficavam um pouco prisioneiras dessa lógica. E o que se expressou em junho foi um questionamento, digamos, embrionariamente dessa totalidade que nós vimos trabalhando já há mais de 10 anos no nosso país. Desculpa. Então, o que tem de inédito na situação atual? Nós já vivemos no país outras situações em que as massas foram para a ofensiva contra o capital. Então nós tivemos, por exemplo, nos anos 80, né, quando a burguesia entrou em crise, os planos econômicos burgueses, houve uma inflação galopante, houve um desemprego enorme, houve a crise da dívida externa, a classe trabalhadora protagonizou centenas de milhares de greves, ano a ano, contra os efeitos dos ataques que o capital estava perpetrando contra a classe trabalhadora para forçá-la a pagar a conta da crise. E o PT e a CUT surgiram justamente nesse contexto. No contexto de um grande ascenso de massas que questionava a ditadura e que questionava os planos econômicos que a burguesia tinha para impor a crise nas costas dos trabalhadores. E foram coisas espetaculares. O PT protagonizou e foi, digamos, onde desembocou a organização da classe trabalhadora no Brasil. Então, todo mundo que era de esquerda, que queria lutar, que queria militar, e isso todo mundo era muita gente, né? Se considerava naturalmente do PT. Ou seja, eu sou de esquerda, esse cara é de esquerda, então naturalmente ela foi identificada como se ela fosse petista, mesmo que ela não fosse o cara de ser de esquerda e ser do PT. E a CUT e o PT foram grandes referências e foram a direção, apesar de dirigirem uma política para derrotar as mobilizações, das grandes mobilizações, todas as mobilizações importantes que ocorreram, quase todas que ocorreram dos anos 80 para cá. Nós tivemos nos anos 80, tivemos um período curto, mas muito intenso, que foi o Fora Collor, onde havia passeatas também semanais, com centenas de milhares de pessoas nas ruas para derrubar o Collor, né? E já a política do PT e da CUT foi canalizar as esperanças dos trabalhadores para uma saída eleitoral, e não para que a luta é a saída estratégica dos trabalhadores, a luta pelo socialismo, a luta nas ruas, mas se votar no PT, resolve a questão. Então, se o PT nos anos 80 era o partido das greves, das mobilizações, em 89 houve a eleição que elegeu o Collor de Mello, em que o PT quase venceu, houve uma grande euforia, e a derrota eleitoral do PT, na cabeça das pessoas, foi uma derrota política da classe trabalhadora, e houve um grande retrocesso posteriormente. E a palavra de ordem adotada pelo PT em 1989 em diante era, a próxima eleição era em 94, era o seguinte: não vamos às greves, às lutas para melhorar a nossa vida, era Feliz 94. Ou seja, se votar no Lula em 94 e Lula ganhar a eleição, aí sim as coisas vão mudar. E quando perderam a eleição em 94, Feliz 98, Feliz 2002. Então, sempre canalizando toda a esperança da nossa classe de mudança de fundo da realidade na eleição dos parlamentares, prefeitos, governadores e no presidente do PT. E não tenho dúvida, muitos aqui não viveram esse período político na sua fase adulta, como adultos, essa experiência política, mas a nossa classe e todo mundo, a grande maioria das pessoas que se consideram de esquerda, tinham uma grande esperança que por aí houvesse uma mudança de fato na sociedade, que quando o PT chegasse ao governo, haveria uma mudança de fundo. Nas conversas de bar, quando as pessoas reclamavam da vida, reclamavam da política, reclamavam das coisas, volta e meia a resposta padrão era: quem mandou o povo votar errado? Se o povo votar certo, aí sim a vida pode mudar. Então o PT convenceu toda uma geração da nossa classe,
certo? De que não precisava lutar. Inclusive as lutas que ocorreram, o Fora Collor, o PT foi contra no início, e depois que as massas estavam nas ruas, a nossa corrente, inclusive, foi expulsa do PT na época, porque defendia o Fora Collor e o PT proibiu a defesa do Fora Collor. E depois, quando as massas foram às ruas pelo Fora Collor, ele foi obrigado a entrar, a adotar essa bandeira, mas rapidamente querendo canalizar através do Congresso Nacional para a posse do Itamar Franco e para as eleições de 94, que foram ganhos pelo PSDB, houve o Plano Real. A greve dos petroleiros em 95, uma greve muito forte, foi traída pelo PT e pela CUT, foi isolada, eles chamaram o fim da greve. A reforma da Previdência foi um outro momento importante que o PT deu a chancela dele para a reforma da Previdência. Ou as privatizações, que através dos fundos de pensão que o PT tinha peso, ele participou também das privatizações dos anos 90, apesar de que no discurso e em algumas ações aparentemente estava contra. E ele começou a dividir o projeto de poder com a burguesia. Ele dizia o seguinte: se nós nos aliarmos, fizermos uma política de aliança com setores da burguesia, nós podemos chegar ao governo. Então, para governar, nós vamos nos aliar com a burguesia, e convencer a classe trabalhadora de que governar com o capital podia ser um governo dos trabalhadores aliado com um grande capital. E se você sairia com a burguesia, uma organização da classe trabalhadora só constrói uma aliança com a burguesia só aceita essa aliança se for com o programa dela, nunca com o programa dos trabalhadores. Nenhuma classe social dominante é suicida. Nenhuma classe social dominante vai dizer: beleza, eu vou entrar com o PT para eu deixar de ser burguesia e acabar com a exploração dos trabalhadores. Ao contrário, o PT, para chegar ao governo, abriu mão completamente de qualquer perspectiva de mudança de fundo na nossa sociedade. O que nós vimos e temos visto, está marcado dia 21 de outubro agora, o leilão do maior campo de petróleo da história do país. A maior privatização da história pelo governo do PT. O governo do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que reprime profundamente os professores e a educação de conjunto, é composta pelo PMDB, entre outros partidos, PT e PCdoB. O vice do Eduardo Paes é do PT, é o Adilson Pires. Então, essa experiência, a nossa classe começa a fazer um ritmo cada vez mais acelerado nesse momento político que nós estamos vivendo. Então, o que tem de espetacular na situação que nós estamos vivendo hoje, né, é que pela primeira vez na história do nosso país, no mínimo desde os anos 80, há um grande ascenso das massas que não é dirigido por um grande aparato reformista ou contra-revolucionário. Não é dirigido pela CUT ou pelo PT, não é dirigido pelo JS ou pelo PCdoB, não é dirigido pelo MST. Ou seja, não há um grande aparato que dirija essas manifestações. Ao contrário, essas manifestações têm muita resistência a esses grandes aparatos. E abriu-se um grande espaço de debate político para discutir com os trabalhadores. E agora, pessoal, qual é a saída? Porque uma coisa é você começar a discutir. Nós somos contra o que está aí. E depois nós vamos discutir. E o que nós vamos afirmar? E aí entra o debate estratégico entre que alternativas tem a nossa classe para dizer qual é a nossa saída. Há setores que dizem que a nossa saída é, ano que vem, eleger melhores parlamentares. Ou aprofundar a democracia, seja lá o que isso for. Certo? Nós dizemos que não, que as mazelas que vive o povo trabalhador são mazelas que têm a ver com o funcionamento da sociedade que nós vivemos. Sem a superação do capitalismo, nós jamais vamos poder ter uma saída estratégica para a classe trabalhadora. O salário que a gente ganha hoje é corroído amanhã pelo desemprego ou pela inflação. A redução do aumento da passagem hoje muda a conjuntura, aumenta amanhã de novo. Certo? O capitalismo está levando a nossa sociedade a uma crise civilizacional. Não só a questão da polarização entre riqueza e pobreza, as crises econômicas. O capitalismo ele não pode, apesar de tecnicamente já ser possível, uma sociedade que as pessoas trabalhem pouco e vivam bem de conjunto, e todos tenham trabalho, no capitalismo isso é impossível. Porque cada hora trabalhada, que é economizada por um aumento de tecnologia,
Se há um momento de tecnologia, né, você consegue produzir a mesma coisa em menos tempo, ou seja, você consegue sustentar o mesmo número de pessoas com menos horas trabalhadas. Mas no capital, isso não se transforma em que todo mundo trabalhe menos e tenha mais tempo para se dedicar ao desenvolvimento individual, pessoal, artístico, científico, etc. Não, lazer. Essa economia de tempo se transforma em desemprego, em desespero para quem fica de fora e desespero para quem está trabalhando também, porque é super explorado em grandes jornadas de trabalho, porque tem uma competição com as pessoas que estão desempregadas. O capitalismo está levando a humanidade à possibilidade de uma crise ambiental profunda, né? Então, na nossa opinião, as condições para que a sociedade dirija os seus rumos de acordo com um plano estabelecido democraticamente pela população, através de instituições democráticas, que não tem a propriedade privada dos meios de produção, ela é perfeitamente factível, técnica e socialmente. A humanidade hoje produz 2 vezes o número de alimentos necessários para alimentar todos os seres humanos hoje viventes. E, no entanto, há fome. E essa fome só se explica não porque não se pode produzir comida, como eu acabei de falar, se explica porque o sistema econômico social que nós vivemos é um sistema que não permite uma sociedade organizada de acordo com os interesses das pessoas, mas sim de acordo com a taxa de lucro, a acumulação de capital. E quando há abundância no capitalismo, ele entra em crise. Então, quanto mais ele produz, ao invés de gerar mais bem-estar, é o momento de maior crise social e política. Nós vivemos hoje uma grande crise de superprodução do capital. Então, quando nós falamos a saída, para nós é a luta pelo socialismo. E não somos só nós que falamos a palavra socialismo, há outras correntes políticas que estão nas passeatas conosco, que estão nos movimentos sociais conosco, que falam também que querem construir uma sociedade socialista ou anticapitalista ou algo do gênero. E nós queremos fazer um debate sobre qual é a ferramenta política que os trabalhadores devem construir para uma mudança profunda na sociedade. Porque qual é o programa que defende cada organização? Então, o PSTU, né, nós temos a concepção, uma concepção clássica do marxismo revolucionário, de que quem deve governar são os trabalhadores, através de instituições democráticas, né, onde o conjunto da população, dos trabalhadores, discutam nas suas instituições e debatam quanto vai ser produzido, o que vai ser produzido, como vai ser estruturada a sociedade, a distribuição, né, como é que vai se organizar o conjunto da nossa sociedade. Então, nós defendemos, o que acontece é que, além de sermos socialistas, nós achamos que para superar a propriedade privada, só com uma revolução socialista. Porque a classe dominante, ela tem o Estado a seu serviço, e a coluna vertebral do Estado, nós estamos vendo isso nas manifestações, são as Forças Armadas. Elas tentam, pelo engodo, dominar as pessoas durante muito tempo, mas, em última instância, se isso não funciona, certo? A repressão, o golpe militar, tudo isso já foi usado inúmeras vezes, a invasão na história. Então, os trabalhadores, não porque tem uma veia violenta, mas se não houver uma revolução onde os trabalhadores tomem as rédeas da sociedade pela força do capital, ela é impossível de acontecer. Então, as revoluções, isso estudando a história, elas têm características em comum. As revoluções desenvolvidas, né, que chegam próximos à crise ou a crises revolucionárias, elas criam organismos de participação, de autodeterminação dos trabalhadores. Então, na Revolução Russa, surgiram os soviets de soldados, de operários, de camponeses, que discutiam democraticamente a sociedade e discutiam e se transformaram num poder paralelo, num poder dual ao poder burguês. A nossa estratégia é desenvolver essas ferramentas democráticas da nossa classe e que essas ferramentas democráticas tomem o poder do capital e passem a ser quem vai dirigir a sociedade e que expropriem a burguesia e que dirigam a sociedade democraticamente. Essa é a estratégia, é o modelo que o PSTU propõe, desenvolve, tanto que mesmo as coisas muito mais embrionárias que surgem, como fórum de lutas, como outras coisas, nós participamos. Né? Dois exemplos históricos recentes,
No Equador, em 2000, houve um ascenso espetacular dos trabalhadores, dos indígenas, dos povos, e criaram uma coisa chamada Parlamento dos Povos, que era uma instituição desse tipo, né? Chamada da Revolução do Arco-Íris. Precisa de mais? Quanto tempo? A Revolução do Arco-Íris, que chegaram inclusive a derrubar o governo e a tomar o poder. Mas como não havia uma clareza de quais eram as tarefas, de que era necessário que o Estado tomasse o poder, que as instituições dirigissem a sociedade, não havia uma clareza de programática, rapidamente eles perderam, houve uma manobra a partir da Embaixada dos Estados Unidos e o poder foi cair na mão de um militar que depois fez tudo retroceder. Então, o que nós estamos construindo aqui, o que é o Partido Revolucionário? É uma ferramenta que incorpora um programa que é fruto de uma experiência histórica da classe trabalhadora, que incorpora que estuda e busca compreender todos os processos históricos, revolucionários e não revolucionários e contra-revolucionários que aconteceram, para ajudar a nossa classe a tirar lições disso e a acertar e a ter uma estratégia clara para tomar o poder da burguesia. Sem um partido revolucionário que tem um programa, cada experiência histórica tem que aprender tudo de novo. E o que nós temos visto recorrentemente na história é oportunidades perdidas pela classe trabalhadora. Então é esse o sentido da construção do PSTU que nós estamos apresentando também para todos vocês. Além da questão do socialismo, da revolução, né, tem dois outros princípios fundamentais nossos. A questão do internacionalismo, que a luta da classe trabalhadora é internacional, as forças produtivas da sociedade são todas internacionalizadas, é impossível, se já era no início do século XX, falar em socialismo no seu país, hoje é impossível, até porque cada peça que existe aqui foi produzida em vários países ao mesmo tempo, e não é possível você confinar uma experiência socialista no seu país. E todos que tentaram fracassaram. E também o classismo, a independência de classe, ou seja, jamais chamar os trabalhadores a confiar em um setor da burguesia, do grande capital, dos latifundiários, como se eles fossem nossos aliados contra o outro setor da burguesia, porque eles sempre, a unidade fundamental é entre eles, contra os trabalhadores. Então nós podemos até tomar ações pontuais, às vezes, como ir numa passeta junto pela Gireatejá, mas jamais chamar os trabalhadores a confiar politicamente no setor da burguesia. Esses são os princípios do PSTU. Certo? E toda estratégia política, como a nossa, que eu apresentei para vocês, ela se reflete numa organização, numa forma de organização. Então nós temos várias formas que competem. Nós temos nas mobilizações hoje, né, apesar de não terem grandes aparatos, digamos, há três linhas diferentes de atuação. É a do PSTU, que defende a Revolução Socialista como estratégia. Nós temos o PSOL, né, que é um partido basicamente eleitoreiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já. E temos os Black Blocs, que não tem exatamente uma estratégia. Eles têm uma atuação à parte, descolada das massas, procuram fazer atuações exemplares, ser os heróis das passeatas, digamos assim. Vamos fazer um pequeno comparativo, né, entre essas questões. O PSTU, ele é um partido que tem uma forma de funcionamento chamada centralismo democrático. O centralismo democrático é o seguinte: as pessoas participam de organismos do partido, discutem democraticamente o que vão fazer, votam ou chegam a um consenso e aplicam todo mundo o que foi decidido pela maioria ou por consenso. E na outra semana estão rediscutindo o que estão fazendo. Então sempre discutindo e rediscutindo, mas sempre atuando centralizadamente e através dos organismos do partido, dentro de uma estrutura que tem regras de funcionamento, hierarquia, etc. Membros dirigentes eleitos com mandatos revogáveis, etc. O PSOL não. O PSOL segue o modelo que era do modelo do PT, que é o modelo do partido não centralizado, é o modelo do partido de tendências. Então eles dizem que o PSOL é um partido muito democrático, porque todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer,
todo mundo se organiza livremente, independente no partido. E o PSTU não. O PSTU seria uma coisa antidemocrática. Vamos fazer uma pequena comparação sobre quem é democrático e quem não é democrático e o que funciona mais ou não. E vamos ver que essa questão da organização do partido tem a ver diretamente com que estratégia tem o partido. O PSTU tem um programa votado em Congresso, e todo Congresso ele vota política, etc. O PSOL não tem programa votado em Congresso. Congresso de fundação do PSOL, não houve acordo programático entre eles, um partido que não tem acordo programático entre eles. Portanto, como não havia consenso, não houve votação e não há programa votado, escrito. No entanto, nós sabemos que eles, as pessoas não se organizam no partido. Você vai na sede do PSOL aqui na Lapa, nem está escrito PSOL, está escrito Freixo 50. Eles se organizam ou em tendências internas ou em gabinetes parlamentares, cada vez mais em gabinetes parlamentares. E quando o partido toma uma decisão, que instâncias do partido foram consultadas da base? Não existe exatamente isso. Não tem uma vida orgânica interna do PSOL. A gente tem vida orgânica das correntes, algumas, e dos gabinetes do PSOL. Quando todo mundo pode dizer o que quiser. O PSOL vota uma política, mas aplica, quem quer aplicar, aplica, quem não quer aplicar, não aplica. Mas qual é a posição do PSOL, então? É a posição de quem é figura pública do PSOL. Então, o Marcelo Freixo, o Chico Alencar, o Renato Cinco, o Jefferson, eles é que definem, de acordo com a vontade deles, o que vai aparecer para o grande público uma posição do PSOL. No PSTU, não é assim. Todos os dirigentes do partido e todas as figuras públicas têm que seguir o que é decidido pelo partido. Então, o que nós votamos nos nossos organismos é o que é aplicado por todo mundo, inclusive, principalmente, por quem está com cargos públicos, direção, etc. Então, essa estratégia do PSOL, essa forma de organização do PSOL, tem a ver que o PSOL não é uma organização para a construção da Revolução Socialista, ou do socialismo sequer. É uma organização cujo sentido é uma frente para eleger mais parlamentares. Se apoiar no movimento para ter mais parlamentares. E o PSTU, quando participa das eleições, é para como um ponto de apoio da luta dos trabalhadores, que é a nossa estratégia de fundo. Então, essas estratégias, muita gente acha que o PSOL e o PSTU são coisas parecidas. E muita gente ficam orbitando um ou outro, ou vão para o PSOL, achando que o PSOL é um partido revolucionário, bem de esquerda, etc. Mas quando vemos mais de perto, quando vemos a atuação concreta, a gente vê que são organizações muito diferentes, que têm estratégias completamente distintas. E é importante que nós estejamos bem armados para discutir com todo mundo essas estratégias. O outro setor que aparece no movimento de massas hoje, com muita visibilidade, mas não com organicidade, é o Black Bloc. O Black Bloc também não tem reuniões que discutam democraticamente o que eles vão fazer, um funcionamento. Eles têm, digamos, uma ação comum, que é atuar sobre as passeatas, não para organizar os trabalhadores e avançar na sua consciência, e desenvolver os organismos dos trabalhadores para que os trabalhadores autodeterminados avancem, se constituam como uma alternativa de poder na sociedade e tomem o poder. Não. Eles fazem ações descoladas dos trabalhadores, à parte, querem se arvorar a defensores das passeatas, apesar de não terem sido eleitos pelos trabalhadores para cumprir esse papel. E, como aconteceu recentemente na mobilização da educação, ao final da mobilização da educação, eles partiram de novo para um quebra-quebra, para atacar, quebrar vitrines, quebrar lojas, quebrar equipamento público. E a ação deles, ao contrário do que eles pensam,
É uma ação que isola o movimento, que permite a contraofensiva do capital. Nós estamos vendo nesse momento que a burguesia tem atacado duramente, através da imprensa, a mobilização dos professores, apoiados na ação do Black Bloc, que não foi em momento nenhum debatida pelos organismos da nossa classe, por exemplo, pela Assembleia do SEB, que era necessário fazer aquilo durante a manifestação da educação. Também não existe uma revolução possível de ser vencida se você não tem um racha na base das Forças Armadas. Porque é impossível você lutar contra o aparato repressivo do Estado burguês com todos os seus recursos de inteligência, militares, de repressão, de peito aberto. O movimento jamais encontra condições de fazer isso. No entanto, há uma crise dentro da polícia. Os policiais recebem salários baixos, eles são sob uma disciplina muito severa dentro dos quartéis, jornadas de trabalho extenuantes, tanto que houve greves de bombeiros importantes, greves de policiais no Brasil inteiro. E houve um momento, em junho e em outros lugares, em que havia possibilidade das manifestações dialogarem com essas insatisfações dentro da base da polícia, para que ela se recusasse a reprimir, inclusive, as manifestações. Quem participou e conversou com vários policiais, como eu, como outras pessoas, sabe que isso se passa por baixo. Mas quando você tem uma ação da passeata, que é simplesmente não desmoralizar a polícia como uma polícia militar, repressora, etc., mas atacar o policial individualmente e de forma provocativa, muitas vezes, apesar de que policiais também se infiltram muitas vezes no movimento para fazer isso, né? Você está ajudando a coesionar a base das Forças Armadas com a sua cúpula e permitir uma repressão mais dura contra o movimento, além de ajudar a justificar a repressão e a prisão, como está acontecendo hoje, com vários ativistas, e que colocam como nossa bandeira, muitas vezes, não a defesa das nossas conquistas, muitas vezes contra, pela soltura dos presos, que é uma luta defensiva e não uma luta ofensiva. Então, o que tem se colocado como alternativa nas mobilizações são esses 3 projetos nesse momento. Pode ser que surjam outros no processo. E o PSTU quer debater com cada ativista, com cada pessoa dessa que está participando das atividades, que a nossa linha, a nossa política, é a política de organizar os trabalhadores, desenvolver sua consciência política, e que a ferramenta historicamente construída, né, para essa tarefa de levar os trabalhadores à vitória, a tomar o poder do capital e a mudar a sociedade de fundo, é o Partido Revolucionário, né? É um partido como o PSTU, como outros que há no mundo, e nós estamos chamando, nós queremos discutir com cada ativista que vem ajudar a gente a construir o Partido Revolucionário e a disputar o rumo desse movimento, para que a saída não seja mais uma oportunidade histórica perdida como outras tantas que nós vimos no passado. Muita água vai rolar debaixo da ponte ainda, muitas conjunturas vão aparecer. É possível que haja um recrudescimento da crise econômica, é possível que haja uma experiência acelerada, pode ser que as coisas retrocedam por um tempo também, mas a nossa classe está fazendo a experiência e a gente pode abrir-se a possibilidade histórica de disputar o rumo desse processo. Certo? E só uma forma de disputar esse rumo é através da construção de um partido que encarne o programa, encarne a estratégia e a possibilidade e coloque para os trabalhadores, dê para os trabalhadores a confiança de que eles podem fazer história, né? E não derrote a confiança dos trabalhadores através de becos sem saída, que são ações isoladas, ou, como o PT fez, vote em mim que vou melhorar a vida, quem mandou votar errado, etc. Nós estamos chamando, a nossa proposta é construir um partido revolucionário para ajudar a mudar o mundo. E é esse convite que fazemos a vocês e esse debate que queremos estabelecer com o pessoal. É isso aí. Então, gente, a ideia agora é abrir para o pessoal tirar dúvidas, fazer perguntas, fazer fala. Aí você 4 minutos para cada intervenção aqui. Ó. Você levantou o dedo? Não. É só vir aqui na frente, tá, gente? Não fiquem envergonhados, não.
Gente, boa noite a todos e a todas. Dá para escutar? Primeiro que eu peço desculpa, fui atrasado aí, desculpa me sair dessa greve de transação, tá com tudo, né? E, na verdade, assim, eu queria pegar um pouco, assim, do que o Fuca está falando sobre a necessidade de questão de partido revolucionário, porque às vezes a gente olha para o partido como PSTU e as pessoas assim, têm, poxa, mas eles são assim, eles são assados, mas, poxa, não tem necessidade de ter às vezes uma seriedade, não tem necessidade de defender certas propostas, não tem necessidade de ser tão duro com certas opiniões, e pelo menos hoje, como profissional de educação e também como militante do PSTU, a gente vem sofrendo vários ataques, né, dos governos, e estão demonstrando claramente qual é o caráter de classe desses governos. Então, por exemplo, a desocupação que aconteceu na Câmara foi algo completamente ilegal. Basicamente, o que aconteceu? Os policiais entraram na Câmara Municipal, quando nós estávamos lá no canto, e, como bandidos, tiraram a base da porrada. Foi isso. Ou seja, só estou querendo dizer isso como outros ataques. Por exemplo, tem um cobrando nosso agora, que é o coordenador, inclusive, do SEG, o Alex Coutinho, que está sofrendo ameaças de um blog da Polícia Militar. Certo? Um blog de soldados da Polícia Militar. Claramente, né, com ofensas de baixo calão. Então, fica muito clara essa necessidade. Né? Porque o que a gente vive hoje é um momento de crise desse sistema econômico. As revoluções que ocorreram, não somente no famoso mundo árabe, no norte da África, mas também os processos insurracionais que ocorrem, né, na Europa, devido à crise econômica. Claro que tem outros matizes culturais, políticos, 2 minutos. religiosos, mas centralmente há uma crise econômica. E esse sistema econômico só tem uma forma de se manter: é retirar direitos e também retirar conquistas dos trabalhadores. É isso que está dado. Por exemplo, nós profissionais de educação hoje, o PAS colocou um plano do PCCE que é um ataque a gente e retirar os direitos. Por quê? Porque para eles se manterem no poder, para eles terem mais lucro, para eles terem mais lucro, tem que tirar de um lugar, que vai ser da gente. Então a necessidade de a gente construir uma alternativa socialista, uma forma de construir uma sociedade justa, livre e qualquer outro sinônimo que a gente encontrar, né, de positividade, não tem como ser, né, nivelizamento ou qualquer outra característica de você tornar esse capitalismo mais soft, mais light. Somente o socialismo. E para isso, está deixando bem claro a questão de partido. Porque os ataques vão começar a crescer. Certo? Só para finalizar, estão tendo ataques contra militantes, não somente do partido, mas de outras organizações, e agora ataques com o enquadramento da Lei de Segurança Nacional, né? Que é uma coisa que deve deixar no militar. E isso está acontecendo. Correto? Então a gente precisa deixar isso bem claro. Hoje a gente começa a se preparar para situações mais complicadas, né? E não acreditar mais tanto em eleições, no parlamento. Então a gente vai ver a história passar. Correto? Eu estou falando com muito mais uma catarse, muito mais sentimento, não preparei nada, porque nessa greve aí está bem difícil da que a gente está sofrendo, mas acho que está incomum, né? Esse cara só no momento que a gente vive, certo? Aqui uma greve muito vitoriosa, muito grande, uma das maiores greves que se tem muito tempo na realidade brasileira, e a política do país vou derrotar essa greve para ser um grande nome da burguesia. Assim como outras greves virão, e os outros representantes da burguesia vão fazer. Vamos derrotar essa greve, porque os trabalhadores não podem ter mais direitos, não podem ter mais conquistas. Desculpa, passar. E aí, gente? Mais alguém? Pode vir aqui.
Boa noite, gente. Meu nome é Tiago Peltier e eu cheguei um pouquinho atrasado, não peguei de fundo, então não sei nem se vou trazer, se eu vou falar, o recado que eu vou deixar, ele vai estar completo dentro do que foi conversado, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade para deixar o recado. Estamos falando de partidos, de manifestações, o que eu penso é o seguinte: a nossa preocupação hoje é que nós sabemos que talvez num futuro bem próximo possa até vir a acontecer uma revolução, Essa é a importância de fazer com que o trabalhador venha se envolver nesse sistema que a gente precisa para envolver e chegar na revolução. Agora, o mais importante agora por exemplo, nós estamos vendo essas manifestações dos professores, separar o futuro de uma revolução para a necessidade de nós termos parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, seja na LERJ, Então, é importante que nesse momento, o partido, e não só o partido, cada um de nós tenhamos essa consciência que, independente do futuro de uma revolução, existe uma necessidade do partido ter parlamentares, mesmo nós sabendo que ele não vai resolver o problema da nossa sociedade. E eu acho que nós, talvez seja um conselho, e espero que esse conselho seja até nacional, é uma oportunidade, essas manifestações dos professores, para nós elegermos professores, mostrando a necessidade da importância dos professores nas cadeiras políticas, ele vai resolver alguma coisa? Não, mas nós podemos colocar pessoas que possam cumprir o seu papel 2 minutos. na política. E, se não cumprir, da mesma forma que nós colocamos, nós venhamos a tirar. Mas não vamos colocar com convicto que não será ele que vai resolver o problema da sociedade, mas que pode fazer uma boa representação e falando aquilo que nós estamos conversando aqui, da necessidade de envolver o povo nessa discussão política de uma revolução. Obrigado, gente. Rafael. Então, pessoal, primeiro de tudo, boa noite, tá saudando a atividade. Infelizmente não consegui chegar do início, mas eu peguei a fala do Buca e só um elemento que eu queria, não entrar em polêmica, mas entrar num certo ajuste. Primeiro, eu tenho total acordo com a questão do programa do partido, com o que foi colocado de que é o melhor programa apresentado nesse momento, é a melhor tática, mas eu acredito que o partido ele tem patinado numa questão que na atual conjuntura é central, que é a questão da polêmica com os black blocs. Por que eu penso assim? Não acho que não deve existir essa polêmica deve existir. O Buca falou, a história está aí para ser repassada em tradições. Essa tática já foi implementada em outros momentos e nós vimos no que ela deu. Mas o que acontece nesse momento é que esse mesmo debate que está sendo feito aqui existe no interior da FIP, que é o local onde se decide por essa tática. Existe um setor gigante no interior da FIP que está fazendo essa reflexão. Será que partir para pura e simples radicalização a todo ato, a todo momento, é saudável? Será que partir para o simples enfrentamento com a polícia a todo momento é saudável? E aí, a cada momento que o partido lança uma nota, lança alguma polêmica, por mais que o conteúdo seja bem feito, mas a forma em alguns momentos e o tempo é até errada, e aí um exemplo é a última nota, entre aspas, que o Zé Maria soltou nas redes sociais. Por quê? No último ato não tinha sido deliberado em momento algum uma radicalização mais ostensiva para cima da polícia na plenária da FIP. Um setor que atualmente dirige as assembleias da FIP optou única e exclusivamente por partir dessa radicalização. Os outros setores ficaram putos com esse setor da FIP. 2 minutos. Então partiram para meio que uma
ofensiva para ganhar mais pessoas para esse diálogo, que é o diálogo de que a FIP deve participar das assembleias do CEP, deve participar das assembleias da categoria e a FIP deve se submeter às decisões dos trabalhadores. São os setores que tem anarquistas, tem militantes independentes, tem uma opção de coisa lá nesse balaio de gado. São setores que, quando o PSTU foi atacado nas manifestações de junho, foram os primeiros a se colocar lado a lado ao Partido Revolucionário. São setores que entendem que deve haver esse diálogo e deve sim se submeter às decisões dos trabalhadores. Porém, a cada vez que uma polêmica dessa é feita, fortalece esse setor nefasto no interior da FIP, porque fala que o PSTU está criminalizando os black blocs, não sei o que lá. só queria deixar assim um pedido ao partido que toda vez que for polemizar, não polemize com os black blocs, porque o black bloc é uma tática. Polemize com a FIP. Faça as exigências da FIP, que a FIP participe dos fóruns, que a FIP acate as deliberações, porque eu acho que assim nós vamos conseguir dialogar muito mais com o setor que está lá dentro e avançar, ganhar muito mais gente lá dentro para esse programa, que é o programa certo, o programa coerente. No mais, eu tenho total acordo e queria saudar a Assembleia. É o Júlio, depois é a Júlia. Júlia, né? Depois é o Gabriel. Boa noite a todos. Meu nome é Júlio Anselmo. Quero fazer algumas contribuições para o debate, dialogar aí com a fala, inclusive, do meu amigo Rafael. Primeiro, a derrubada do czarismo na Rússia se deu em 1917, né? Essa parte da história, uma parcela grande sabe. O que ninguém sabe, entretanto, é que desde o século XIX, desde o século anterior, havia uma grande disputa no movimento revolucionário russo. E a maioria do movimento revolucionário russo em 1850 e 70 optou por uma tática da radicalidade contra as instituições governantes e contra os poderosos da Rússia. Esse grupo tinha, inclusive, grande prestígio. E o marxismo estava em seu nascedouro na Rússia. E existia essa polêmica no movimento. Vejam vocês, em 1870, esse movimento radicalizado, espontâneo, exemplar, chegou a matar o czar. Matar o imperador da Rússia. E não conseguiram mudar a situação da Rússia. A história do movimento operário está repleto de grupos, organizações que fazem ações exemplares. Na Itália foram dezenas, na Espanha foram centenas, no mundo inteiro foram vários. Qual o problema? Isso não é só que não funciona, é que faz com que as massas deixem de ir aos atos. Faz com que a massa passe a concordar com os governos, que a massa defenda a ação repressiva da polícia. E, sinceramente, a história do marxismo e a história do movimento operário é a história das suas polêmicas, entende? É a história das suas polêmicas. Nós não podemos achar que uma nota, defendendo uma posição contra a outra, respeitosa, que não se utiliza de calúnia, de difamação, de inverdade, seja ruim para o movimento. Porque nós estamos defendendo aí ou um movimento oportunista, onde ninguém sabe a posição um do outro, e a gente não conversa sobre a nossa diferença, ou nós estamos defendendo um movimento do tipo stalinista, que é, não fale nada sobre a minha posição política, porque senão você está fazendo o papel da direita. E quem colocou esse debate no movimento foram os stalinistas. Então, sabe o que eu queria? Uma resposta política do Black Bloc. Queria que o Black Bloc colocasse para mim por que a tática deles era mais correta. E nós íamos discutir politicamente. Então, nós temos a obrigação de colocar nossa posição perante o Black Bloc. Nós não queremos enganar ninguém. Entende? E nós queremos dizer a verdade das pessoas, do que a gente concorda e do que nós discordamos. Nós defendemos eles quando eles são presos, nós defendemos eles das passeatas, nós defendemos eles no CEP, porque a base dos professores era contrária à presença deles nas manifestações, mas não temos diferença política programática grande e fazemos questão de colocar, porque nós não escondemos as nossas posições. Por último, eu queria fazer uma contribuição no sentido da repressão, porque esse setor do movimento hoje, reformista, que dá uma nova roupagem à estratégia do PT, que o Buca disse, eles têm muito peso hoje na nossa sociedade.
E de fato há um consenso de que nós precisamos eleger gente correta, de que basta candidatos éticos na política para mudar a vida, de que nós temos que democratizar a democracia, aprofundar, porque aí a gente vai conseguir melhorar as coisas e tal. E é importante ver que esse setor hoje faz uma discussão em torno da repressão que eu acho que é muito equivocada. Que eles dizem que qualquer bomba lançada e qualquer porrada que a polícia dá no manifestante, que isso é coisa da ditadura. Pera lá. A repressão que o governo Sérgio Cabral está fazendo com os manifestantes, isso é grave. E nós temos que repudiar. Mas o que nós temos que dizer é o seguinte: isso é a democracia dos ricos. Essa aí é a democracia burguesa. Esse aí é o regime que tem parlamento, que tem justiça. Só que tudo é serviço deles. O que nós temos que dizer não é que a ditadura está voltando, porque não está. Não está. O que nós temos que fazer é denunciar essa democracia que não serve aos trabalhadores. Então os reformistas e os charlatães democráticos e populistas dizem aqui uma campanha pela democracia. Qual democracia? Essa deles? Então nós precisamos denunciar esse regime que nós vivemos. A gente tem que chegar à seguinte conclusão: que infelizmente não bastou lutar contra a ditadura e derrubar a ditadura. Porque de fato nós derrubamos, nós podemos eleger pessoas, nós temos um regime democrático hoje, mas a sociedade segue sendo dominada e controlada pelo poder do capital. E é isso que os reformistas não se enfrentam. E é isso. Porque eles acham que nós temos que democratizar as instituições, democratizar esse regime, esse Estado tal como tal, para a gente conseguir pequenas migalhas aqui e ali. Só que, para a infelicidade desse setor, hoje a Europa, que é o grande espelho desse tipo de política, de um capitalismo mais humano, mais preocupado com as condições sociais dos trabalhadores, está ruindo devido à crise econômica. E na Europa hoje a gente vê a derrocada, primeiro, das condições sociais dos trabalhadores, daquele estado de bem-estar social e do próprio regime democrático burguês em vários lugares. Com o FMI trocando presidente na Grécia, com o FMI fazendo acordo de cúpula na Itália, típico do que eles faziam nos países latino-americanos na década de 70 e 80. Então essa é a perspectiva do capitalismo. E é por isso que nós temos que questionar os governos, mas também o regime democrático burguês e o Estado que é dominado pelos capitalistas. Obrigado. Agora é a Júlia, depois é o Gabriel. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia, sou militante do PSTU. Não vim fazer uma fala sobre a situação, a conjuntura, né? Na verdade, eu queria fazer questões mesmo, enquanto militante do PSTU, que são questões que me mobilizam muito quando eu vou discutir com outros companheiros militantes, sejam eles independentes, sejam eles do PSOL, sejam eles simpatizantes do Black Bloc. Eu vejo que, a partir de junho, a sociedade, de uma forma geral, ela vem querendo se radicalizar. Então, nas questões da luta, os processos que vêm, houve uma reorganização e eu acho que as pessoas, se elas querem se radicalizar, e elas acabam vendo no Black Bloc uma forma de radicalização, com a qual o partido não concorda, são táticas diferentes. Mas assim, eu quero ter uma discussão em que as polêmicas sejam apresentadas e eu consiga mostrar para essas pessoas que isso que acontece não é radicalização dos processos de luta. Isso, por muitas vezes, pode ser um retrocesso nessa organização que a gente vem sofrendo no Brasil, que a gente vem vivendo no Brasil. Ao mesmo tempo, uma outra questão que eu venho tendo é que eu tenho conversado com muitos militantes de base do PSOL e eles, de fato, têm a crença de que eles estão num partido em construção. Eles não têm a visibilidade, a consciência de que aquilo é um partido pronto e que eles são soltos dentro do partido por um motivo, que é a manutenção de não decisão do que é feito dentro do partido internamente, dentro do PSOL internamente. Eu gostaria, assim, de desenvolver mais essa questão com os militantes como uma forma de
ganhar esses militantes honestos para luta revolucionária de fato. 2 assim minutos. como eu quero ganhar as pessoas que estão querendo radicalizar o movimento para o processo revolucionário que eu quero construir. E uma outra questão que eu venho tentando desenvolver é que eu tenho dificuldade com o diálogo com a PM, com os policiais, porque eles são a ponta da repressão às manifestações. Isso acaba gerando muita confusão na mente dos militantes. Eu acho que é uma confusão que eu acredito que não seja a única, eu não seja a única militante que tem em relação à polícia, porque eu de fato acredito que para ter revolução a gente precisa rachar as Forças Armadas, mas eu preciso de me apropriar melhor de como criar esse diálogo e como aumentar o racha das Forças Armadas e fazer com que eles se reconheçam enquanto classe trabalhadora, porque eles ainda não se conhecem enquanto classe trabalhadora. Isso é importante para o processo revolucionário. São essas questões que eu... Agora o Gabriel, e depois o Moreno. Eu queria propor, quem quiser falar, perguntar coisa, se inscreve agora enquanto o Gabriel está falando, tá bom? É só levantar o dedo e anota aqui. Bom, então, quer me ouvir? Eu sou Gabriel, eu sou de São Gonçalo, eu sou hoje militante do PSTU, há muito tempo já. Antes eu fui militante do PSOL e fui anarquista por 5 anos. Enfim, eu falei isso, mas porque eu tenho alguma experiência com outras situações que eu acho que é importante pedir. E a minha, assim como o Kelly, a minha fala vai ser um pouco catártica também, porque essa semana foi uma semana que desde segunda-feira foi um dia que todo mundo esperava que esse uma puta que foi, assim, nós botamos por baixo 58 pessoas na rua, certo? E que terminou junto que terminou. Que até foi bom, só que mais ou menos. E a gente está passando uma semana tomando porrada. De gente que fala que nós estamos criminalizando o Black Bloc, certo? Assim, em primeiro lugar, acho que o Júlio já falou aqui sobre o que é a validade histórica da tática do Black Bloc. Aqui, em última análise, é a mesma tática dos blanquistas, é a mesma tática dos Naramnik, dos anarcoterroristas, uma vertente que não existe mais, enfim. O que eu quero falar aqui é o efeito que isso teve no consciência da massa que eu percebi essa semana, certo? Eu sou trabalhador da UERJ e sou estudante também da UERJ, trabalhador do Hospital UERJ, estudante da UERJ de São Gonçalo. Na terça-feira, assim que eu cheguei no trabalho, as pessoas vieram me perguntar se eu estava naquele quebra-quebra e que era um absurdo o que tinham feito com a passeada. Certo? Assim, a sensação que eu tive foi o seguinte, de que os últimos 4 meses que nós do PSTU passamos explicando para os professores, explicando para as pessoas o seguinte, que o Black Bloc é uma galera muito nova, muito honesta, que quer lutar, mas pela inexperiência, por ter surgido na década de 90, que é uma década individualista, né? Não saber o que fazer, que aposta meio que numa estratégia de show, para aparecer, porque acha que vamos aparecer quebrando coisas, as pessoas vão achar que tem que quebrar coisa também, que não funciona. Mas é uma galera muito honesta, tendo que com eles. Eu tenho a impressão que eu tive foi de que esses 4 meses que eu eles não foram nem jogados no lixo, foram jogados na privada e entupindo privada, certo? Porque é difícil convencer as pessoas que a gente passou esse tempo tentando convencer de novo, agora depois que o Black Bloc fez o que fez, certo? Não só isso. Lá em São Gonçalo eu tenho uma relação mais boa com o Black Bloc de lá. Certo? E assim que na terça, quarta-feira, várias vezes me ligando para dizer o seguinte: estou fora do Black Bloc, eu quero que aconteça com 2 minutos. Certo? As pessoas nos ônibus falando isso. O meu dentista hoje falou, eu estou tentando uma passeada certo? E falou, assim, os professores que estão aqui provavelmente vão poder falar a mesma coisa das assembleias que fizeram depois, da Assembleia Estadual, da Assembleia da Rede Municipal, certo? Então, concretamente, embora exista muita gente que defenda a tática do Black Bloc, e defenda inclusive eles, não é defender, que acha que é ilegítimo a gente criticar eles, não é isso que a maior parte das pessoas acha, certo? Qualquer um de vocês aqui, todos nós, poder ter mais experiência. A gente perguntar na nossa área de trabalho, perguntar para o nosso vizinho, para o vizinho mais de esquerda que a gente tivesse lá, para as pessoas mais empolgadas, muitas vezes vão falar, caramba, que absurdo que aconteceu. Então não se justifica. Não se justifica esse questionamento sobre se é válido ou não criticar o eleitor, certo? E agora, tem uma coisa que é fato. Eu acho que nós temos que fazer essa crítica com um tom muito tranquilo.
Porque o Black Bloc não é nosso inimigo. Tá? Nós não podemos usar um tom de voadora para eles também, que a gente já usou em alguns momentos. Sei lá, se o termo é o melhor. Né? Agora, que às vezes eu tenho essa impressão de que a gente fica, é tão atacado que a gente vai na voadora mesmo das pessoas. Não podemos fazer isso, mas também, porque eles não são nossos inimigos, são sinceros. Cada vez mais, na realidade, vão mostrando que muitos deles realmente querem lutar, tão dispostos a... São os mais combativos, são os mais honestos, são os mais... E são os primeiros que saem da luta, quando começa a dar errado. Porque são os primeiros que não... São os mais impacientes também, certo? O diálogo que nós temos que fazer com eles é nesse sentido. Certo? Só mais uma coisa, esses dois Black Blocs de São Gonçalo que eu falei, que romperam, eles querem parar de militar. Eu estou fazendo um trabalho grande, estou fazendo com que eles não parem, com que eles não vão para casa. Porque eles estão dizendo o seguinte: eu vou estudar, me formar e pagar a escola particular para meus filhos, porque eles aqui privatizaram, só que eu não tenho o que fazer. E quem está fazendo merda. Certo? Esse é o tipo de efeito que essa prática está tendo. Então, vamos tomar cuidado com como a gente faz essa polêmica. E com os efeitos que a não polêmica causa. É isso. É o Moreno, depois é o Marcos, e aí não tem mais ninguém inscrito. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tá. Então é isso, ó. Ficou assim: Moreno, Marcos, Nunes, e aí depois a gente passa para as considerações finais aqui do público, tá bom, gente? Tá, antes de falar, marca, dá um desconto aí. Antes da minha falação aqui, dá só um desconto para dar informe. É que o pessoal, a diretoria da administração pediu encarecidamente para o pessoal não fumar aqui. Tá? Eles reclamaram da última vez e hoje mesmo já tinha pessoas fumando. Então é não fumar aqui no andar, o pessoal descer, tá? Que é uma proibição que foi feita aqui no sindicato, uma resolução, e nem entrar lá na cozinha, que senão vai pegar para a menina que toma conta aí. Tá? Então só fazer esse pedido aqui com o companheiros. Agora eu queria colocar o seguinte, companheiro. Eu vim da Convergência, né, no PSTU, e entrei para a Convergência em agosto de 1980. Antes disso, né, eu tinha uma visão radicalizada. Eu achava que depois da ditadura vinha o socialismo. Não conseguia entender. Né, e eu achava que quanto mais radical, quanto mais se falasse alto, quanto mais se gritasse, e quanto mais radical era a política, era mais revolucionária. 15 minutos. E isso no decorrer do tempo eu aprendi, e eu era inimigo da Convergência. Eu rasguei muitos cartazes da Convergência em 79 lá em Pernambuco. Né? Eu cheguei a me inscrever para ir para a guerrilha na Nicarágua, né? Em 78, em 79 veio a derrota do ditador, eu terminei não indo. Então é muito comum, é muito natural a gente achar que os mais radicais são aqueles que gritam mais, que têm uma política mais barulhenta ou mais à esquerda, e às vezes a gente acha isso. E como nós somos mais radicais, do ponto de vista da radicalidade do sistema, a gente fica incomodado quando tem alguém mais, que grita mais do que a gente, que tem uma política aparentemente mais à esquerda do que a nossa. E eu entendo a preocupação de alguns companheiros quando dizem assim: pô, nós temos que ter uma forma certa de dialogar com os companheiros. E eu acho que tem razão no seguinte sentido: nós não podemos deixar de polemizar, não tem jeito. Mas a forma, às vezes, é tudo, ajuda muito. É o diálogo, é a forma. E nós todos tendemos a ser muito incisivos, né? Nós achamos que somos donos de toda a verdade e a gente quer convencer de um dia para o outro. E é essa a questão, companheiros. Com o passar do tempo, essa tática do Black Bloc, isso vai se dissipar. Está claro que a polícia e a burguesia quer que eles existam durante um tempo. Certo? O que ficou claro na última manifestação foi muito isso. Para justificar, porque se a polícia quisesse acabar com esse movimento, mesmo na defensiva que a polícia e o governo do Estado dá, já teriam acabado, ou enfraquecido muito. Mas para eles interessou, durante um certo tempo, manter. Certo? E nós precisamos entender que esses companheiros são bem intencionados, certo? É uma juventude com vontade e tudo mais, mas temos que ter paciência. Se a gente não convencer hoje, convence amanhã, depois da manhã. E o próprio movimento, companheiros, que deu não retrocesso, certo? Mas a primeira onda de massa voltou para casa, certo? Eu acho que a gente tem o pré-junho, o junho e o pós-junho, certo?
Nós estamos vivendo uma situação agora de vitória defensiva da burguesia, mas as grandes massas voltaram para casa. Ninguém consegue botar de novo essas massas em grande quantidade. E nós botamos 50 mil, vamos dizer assim, foi muito grande, mas não são 700 mil, 600 ou 800 ou 1 milhão, sabe, do que foi aquele movimento de junho. Que vai voltar, não tenho dúvida. E que a classe operária não entrou em cena nessa história, organizadamente, que vai entrar. E aí, companheiros, eu quero dizer a todos vocês o seguinte, que desses anos todos que eu militei, certo? Eu tenho claro uma coisa, nós temos que ter muita paciência e entender, certo, que o nosso programa, o programa dos trotskistas, dos revolucionários, de mudar esse regime que todos nós queremos mudar, certo? É muito difícil de ser compreendido no momento em que a maré está baixa, entendeu? Que as coisas estão mais ou menos calmas, ou quando a classe operária não entra em cena. Quando a classe trabalhadora entra em cena, e quem já viu isso concretamente, eu participei de mobilizações, não só no passado, mas recentemente, com 20 mil operários de frente da polícia militar, é outra história. 20 mil operários dispostos a massacrar e a polícia militar com 5 camburões acuada ali no cantinho, entendeu? É isso que é o momento que a classe operária entra em cena. A tropa de choque, polícia, some do mapa, entendeu? Ou a ocupação que nós fizemos no Guandu, com 1.500 operários dentro do Guandu, ameaçando desligar o sistema, ameaçando inundar tudo, e o governador, na hora, teve que fazer uma reunião com a gente. Então, esse é o momento que a gente espera. Então, eu peço aos companheiros muita paciência, muito carinho para os companheiros do Black Blocs e outros companheiros, os companheiros do PSOL, não vão tentar ganhar de um dia para o outro, tem muita gente boa, paciência, discussão, afirmar a nossa política, mas a paciência é também revolucionária, porque o nosso programa é revolucionário, né, e nós não somos os donos da verdade mesmo assim, né, por isso que essa paciência é muito importante. Obrigado aí, boa noite. Agora é o Marcos, depois é o Nunes. Quer o microfone? Gente, boa noite. Sou Marcos, professor também, recente aí da rede municipal. Em primeiro lugar, assim, queria compartilhar uma alegria momentânea lá que eu estou tendo com meus colegas, né? Parece que teve uma decisão da Justiça hoje, né, de uma instância da Justiça, que decidiu por cancelar, né, a plenária que votou o plano de carreira da Câmara de Vereadores, que sem dúvida é a vitória da nossa mobilização e não uma coisa. Obviamente, o governo vai recorrer dessa decisão, né? Por isso que, como a gente está falando aqui, a gente não pode ter nenhuma confiança nessas instituições e vai continuar dependendo da nossa mobilização, da nossa luta, que a gente consiga essa vitória aí até o final. Eu queria só basicamente assim, filtrar nas polêmicas que a gente está falando aqui, a questão de contar os processos de luta hoje. A luta da educação hoje está, acho que no Rio, né? E até nacionalmente, né? Está virando nacionalmente uma luta que está sendo reconhecida. É o maior exemplo disso, de como que o processo da luta que começou em junho está começando a se estender para os setores da classe trabalhadora. Na educação a gente espera que se expanda para outros setores também da nossa classe e faça cada vez mais crescer um processo que de fato leve ao que a gente quer, que é uma revolução socialista, que mude de fato as bases da nossa sociedade, do nosso país. Assim. E aí sobre a questão das polêmicas aí com os outros setores, queria praticamente falar e principalmente falar do Black Bloc, né? E de como tem intervido e tem colocado aí polêmicas importantes para a gente, principalmente agora na educação. Né? Eu acho que, de todas as falas que eu ouvi aqui dos companheiros que interviram depois, inclusive até o Fael, né, que colocou colocações bem importantes, eu acho que ninguém aqui tem polêmica com o fato de que a tática dos Black Blocs por si só, como a tática do anarquismo das correntes ultra-esquerdistas ao longo da história, estão erradas. Né? O exemplo mais categórico disso é agora, que foi a comprovação que o Buca tinha falado aqui na mesa, né, que embora a nossa luta estivesse muito forte desde semana passada por causa da repressão policial, hoje toda a mídia vem falar com os professores. Que toda a mídia vem falar com os professores, não é mais o policial bater no professor. Hoje ele vem falar, vocês têm apoio dos Black Blocs? Vocês têm apoio dos Black Blocs? A entrevista do Alex hoje na CNN foi só isso. Não se falava mais nada. Tudo agora é apoio do Black Bloc. Black Bloc, vamos, estão apoiando o professor. Então, é exatamente o que o Buca estava falando. Ajuda contra a ofensiva do imperialismo, ajuda contra a ofensiva do capital dos governos contra o movimento. Ao invés de ajudar e potencializar nossas lutas.
E aí, eu tenho toda com a questão que o Paulo estava colocando, a gente saber de quem a gente fala, né? Se é FIP, se identifica como a FIP, se é o Black Bloc, mas uma coisa é fato, assim, a gente não só tem a necessidade, a gente tem que fazer essa polêmica necessariamente, né? Que é uma coisa que, para mim, pelo menos para mim, revolta muito pessoalmente, inclusive, e que me surpreendeu em relação ao Black Bloc, que é uma análise que eu não vejo tanto nos nossos documentos, é a própria composição social do Black Bloc, que me impressionou, né? Quando eu vejo um grupo de anarquistas, espero, classe média. Não é classe média só. É impressionante como tem de fato setores da classe ali dentro, né? Gente ferrada ali, uma população negra que a gente nunca vê participando de nada e está lá, no meio deles. Só que se dirigindo para caráter de ações políticas que a gente sabe muito bem o que vai dar. E isso para mim, aumenta a necessidade de fazer polêmica, né? Porque são poucas vidas preciosas, que nessa sociedade que aprende a domesticar as pessoas, a tornar elas doces, pessoas que estão dispostas a fazer tudo para mudar a sociedade, para de fato mudar a situação em que elas vivem. Por isso que eu acho que é mais necessário a gente fazer essa polêmica com tudo que ela tem que ser feita. Agora, a questão da forma como eu estava falando, eu acho que de fato é uma coisa que, como qualquer partido político organizante, sempre tem que melhorar. Porque o nosso objetivo, eu acho que tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que ganhar esses corações. Esses corações que estão do nosso lado, que está disposto a dar vida pela revolução, tem que estar dentro do Partido Revolucionário. O Nunes, depois o Luca vai fechar aqui com as considerações finais. 4 minutos. Bom, primeiro, boa noite. Sou Rafael Nunes, sou do Movimento Popular, PSTU. Tentar refletir um pouco do meu setor também. O que o Movimento Popular está ganhando disso tudo aí? Assim, as favelas, principalmente, as declarações que ele tem ouvido, inclusive dos presidentes de associações de moradores, da família do Amarildo, sobre todo esse processo. Certo? É muito importante. Está falando aí de milhares, milhões de pessoas uma parcela muito grande da população do Rio de Janeiro. Eu acho que primeiro a gente tem que, esses momentos de muita radicalidade, eu acho que expressam primeiro assim, uma resposta contundente aos ataques do governo. Só isso aí já é brilhante, isso aí já é fantástico. Eu acho que todo mundo tem dado bastante resposta de luta, de mobilização, de greve, de passeatas constantes na rua e tudo mais. Eu acho que isso aí tem sido uma coisa fantástica que tem ocorrido no Rio de Janeiro, que inclusive está possibilitando que muitos ataques que estavam sendo planejados, o governo tem que recuar. Só isso já são grandes vitórias que ele está tendo. E eu acho que a gente vai para um processo muito maior. Ele está caminhando para isso. E para ir para um processo maior, na atual conjuntura, a gente tem que ir de forma muito bem organizada, muito bem estruturada. Porque qualquer deslize joga tudo contra a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. O movimento popular tem participado, das favelas se levantaram, tem feito atos brilhantes, atos extremamente disciplinados, atos com programa, com exigência e tudo mais. A mulher do Amarildo, quando teve um dos atos da Rocinha, os Black Bloc foram para lá e vamos radicalizar, vamos para a casa do Cabral, a primeira coisa que ela falou, mascarado, eu não vou, eu não quero me vincular com mascarado. E ficou uma dúvida, não sei o que, eu vi isso no vídeo de ficou uma dúvida se foi, se não foi e tal, polêmica e tal. Quando teve agora a Coordenação Nacional de Acesso Público, a gente foi fazer uma visita lá na família da Amarildo, descemos de carro com a mulher da Amarildo, e ela falou dentro do carro, eu não me misturo com mascarados, porque eu acho que quem está fazendo lá tem que dar as caras. Eu não dei as caras, eu não dei um passo à frente, não perdi meu marido, eu não sou o tempo todo atacado pela polícia dentro das favelas, não estou ameaçada de morte, eu não dei um passo à frente, não estou botando a minha cara tapa, acho que todo mundo tem que botar a sua cara tapa também. Isso me chamou bastante atenção, eu acho que está extremamente correto. Eu acho que isso chama atenção para uma coisa, que é discutir a tática em si. Porque a gente pode entrar em várias polêmicas com organizações dentro do Black Bloc, tentar dialogar com o setor lá do Black Bloc, tem um setor ali dentro que está radicalizando, mas a nossa polêmica é com a tática em si. E a gente tem que apresentar essa discordância com a tática em si. Porque eu acho que, inclusive, se tem vários grupos, os grupos têm o direito de apresentar os seus próprios programas, de apresentar suas próprias bandeiras, suas próprias reivindicações. É democrático. A gente tem que lutar para ser mais democrático ainda, que cada vez a gente possa expressar mais. Se todo mundo for uma tática única, todo mundo for tapar a cara, se todo mundo for esconder as bandeiras, se todo mundo tem que ser igual numa passeada, aí já não dá. Perda, inclusive, de aspectos democráticos.
E a favela, gente, favela está se levantando, estão com um processo de luta importante. Acabou de acontecer um problema gravíssimo no Jacarezinho, que eles tentaram prender um morador, a favela desceu, tomou o morador de volta das mãos da polícia, estamos acompanhando isso de perto, e tudo mais. Esse pessoal não gosta dessas táticas, e não gosta de quebra-quebra, não gosta de quebra em tudo. Porque tem um outro elemento aí que tem que estar colocado, que tem a ver com o avanço da consciência. As massas são reformistas. E mais reformistas ainda são esses que estão adotando essas táticas. Táticas, inclusive, extremamente corporativistas. O Partido Revolucionário é diferente. O Partido Revolucionário vê a luta de forma conjunta. A luta do professor é muito importante. É uma luta muito importante, mas tem outras lutas também. Essa luta aqui, por exemplo. Os professores, se tivessem um avanço de consciência para além do reformismo, além do corporativismo, para entender as coisas de forma conjunta, teriam que estar pensando assim, gente, tudo bem que ele está se mobilizando, para concluir, tudo bem que ele está se mobilizando, estamos lutando, estamos fazendo nada radicalizado, mas vamos pensar nisso aqui também. Porque se privatizar o petróleo, a gente está ferrado. Se privatizar o petróleo, é menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para o social, é mais entreguismo. E cadê? Não tem. Por que não tem? Porque ele vem em uma luta só. O Partido Revolucionário não, ele vê tudo de conjunto. Então o processo é muito mais lento, mas a gente vai ganhando a consciência das pessoas na medida que a gente faz as polêmicas e coloca um programa. E se o programa está funcionando, está avançando, está legal, muita gente veio aqui e falou que o programa do partido está muito bom, é sinal que nós estamos aceitando. Obrigado. Gente, está passando uma lista de presença? Aí tem alguém que não assinou a lista? Com quem está a lista? A gente pode passar aí para as pessoas que não assinaram? Aí depois, alguém traz aqui na mesa, por favor, tá? Com o pedido de assinar. Vou passar agora a palavra para o Buca. Bom, foram um debate legal. Então, vários aspectos aqui, né? Eu vou falar primeiro um pouco sobre o que a Júlia falou, porque acho que foi só ela que falou preocupação em relação ao som. O resto, todas as intervenções falaram muito do Black Bloc. E é justo, né? Porque a gente está sempre em debate com as outras correntes no nosso local de militância, né? E a gente precisa estar armado para fazer o debate a fundo com eles. Né? E por mais que nós tenhamos consciência de que a nossa política é a mais justa, né? A gente quer ter elementos para poder ganhar os ativistas dos outros grupos que nós consideramos honestos, que nós queríamos que estivessem atuando com o mesmo programa, com a mesma estratégia que a gente. Então, eu estava falando do PSOL. Nosso partido, PSTU, ele é organizado para lutar independentemente da burguesia contra o capital, com os métodos da classe trabalhadora. Como o Tigre falou, nós participamos sim das eleições. Nós participamos das eleições para que, mesmo sabendo que não é isso que vai mudar a vida de fundo, como disse bem o Tigre. Nós participamos das eleições para divulgar como as massas ainda confiam no processo eleitoral como uma saída para a realidade. É uma forma de divulgar nosso programa, de debater com a classe a realidade de conjunto, um espaço nesse sentido, e se elegermos parlamentares, vão servir como um ponto de apoio da luta dos trabalhadores pela mudança na sociedade, pela Revolução Socialista. E não o contrário, como é com o PSOL. Né? Então, a eleição do parlamentar é a estratégia de fundo para eles. E, quando vai nos movimentos sociais, é usar os movimentos sociais como um ponto de apoio para eleger parlamentares. É justamente o oposto. Isso se reflete, eu quero dar um exemplo da questão da independência política. O PSOL, aonde foi importante para ele, ele coligou-se inclusive com partidos burgueses, quis coligar-se com o PV no Rio de Janeiro, o PV que não quis. Lá em Macapá, onde elegeu um prefeito, ele se aliou no segundo turno com o DEM. E ele não foi expulso do PSOL por isso. O senador Randolfo apareceu em foto junto com a Dilma Rousseff. Ele faz parte da bancada do governo no Congresso e não foi expulso do PSOL por isso. Ao contrário, há uma tolerância enorme em relação a tudo isso. Né?
E o financiamento de campanha. Já umas 2 eleições atrás, a Luciana Genro, que era a esquerda do PSOL, ela teve no seu financiamento de campanha pela Gerdau, uma das maiores empresas, um dos maiores burgueses do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, o Freixo recebeu dinheiro da Andréa Gouveia Vieira, que é da família do presidente da Firjan no Rio de Janeiro, é parlamentar pelo PSDB. Para eles não há problema nenhum nisso. Para eles isso é corriqueiro. Mas nós temos uma velha frase que diz o seguinte: quem paga a banda escolhe a música. Se você é sustentado pelo capital e pelo dinheiro do parlamento, você é dependente dele, então você jamais vai poder romper os laços com ele. Se você depende, para sustentar o PSOL, não da contribuição que cada militante do PSOL dá para o seu partido, e da campanha financeira que ele faz, e de vender materiais, e de pedir dinheiro para os ativistas para sustentar seu partido, alguém está sustentando. Eu não conheço um militante do PSOL que peça dinheiro ou que dê uma cotização considerável para o partido. Então, quem sustenta o PSOL? Essa é uma pergunta, porque isso define muita coisa. A independência material tem tudo a ver com a independência financeira. Quem sustenta o PSOL são fundamentalmente os mandatos parlamentares. Se eles perderem os deputados, perde tudo. Então, vale tudo para eles deputados. Até porque não é simplesmente para o PSOL, né? Cada mandato é uma coisa em si. Teve recentemente a crise com o mandato da Jamira. A burguesia está atacando a Jamira, é uma forma de retaliação, nós fomos em defesa dela, inclusive até certo ponto, né? Porque nós não concordamos com certas coisas, mas sabemos que é um ataque do capital contra ela, estamos defendendo. Mas qual a surpresa que o PSOL tem, que há uma cotização do pessoal do gabinete para o gabinete, ou que haja... Por que o movimento operário, as entidades dos trabalhadores não podem dar dinheiro desde que votar democraticamente pela categoria para as suas candidaturas e o capital pode financiar os seus candidatos? Por que os ativistas que estão no gabinete não podem dar dinheiro, etc. Então, quer dizer, não há nenhum problema especial nisso. Mas a grita do PSOL, ele diz o seguinte: olha, é um problema da Janeira. Por quê? Porque o PSOL não tem nada, o partido em si não tem controle nenhum sobre seus parlamentares, nem sobre as finanças dele, nem sobre como é gerada a finança, nada disso. Simplesmente cada um por si. Né? Então, não há controle da base sobre os seus parlamentares. No PSTU, nós já tivemos parlamentares. E temos hoje parlamentares. Nós tivemos deputado federal, quer dizer. Nós tivemos deputado federal e temos vereador Amanda Gurgel, o companheiro lá do Pará. E os parlamentares do PSTU, as finanças deles são controladas pelo partido. E o parlamentar do PSTU, ele não fica com o dinheiro do salário dele. Ele dá ao partido, não para sustentar o PSTU, ele desconta fundos para outras coisas. Mas o parlamentar do partido fica com o salário da sua categoria. Então, a Amanda Gurgel é professora em Natal, o salário que ela ganha é o salário de professora em Natal. Quando terminar o mandato dela, se ela não for reeleita, ela vai voltar para a sala de aula. Ela não perdeu o contato com a classe trabalhadora e com os interesses da classe. O Ciro Garcia, que foi deputado federal, quando deixou de ser deputado federal, voltou a trabalhar no Banco do Brasil, como ele sempre trabalhou, não mudou de vida. Há um controle do partido sobre as finanças e sobre a política de cada parlamentar. Então, eu acho que são argumentos que mostram muita coisa sobre cada uma dessas estratégias. Sobre a questão do Black Bloc, o pessoal fala de radicalização. Então, o que é ser radical? Vamos à palavra. Ser radical é ir na raiz. Nós somos radicais, não o Black Bloc. Nós somos radicais porque nós procuramos entender como funciona a sociedade capitalista na sua raiz e atacar a raiz do problema, que é a exploração do homem pelo homem, que é a propriedade privada dos meios de produção, que é um sistema econômico dominado pelo mercado. Os Black Blocs, ao não terem programa, ao não terem estratégia, ao não terem teoria, eles não têm radicalidade nenhuma. O contrário de ser radical, companheiros, não é ser moderado. O contrário de ser radical é ser superficial. Por isso que a atuação dos Black Blocs é uma atuação midiática, de muita aparição, muito espetacular, né? E não
o que nós fazemos, porque a cada momento nós não somos pacifistas, nós defendemos uma revolução socialista pela classe trabalhadora através da sua organização, certo? De massas. Os black blocs não organizam os trabalhadores, eles desorganizam os trabalhadores. E eles, programaticamente, que eles são, o último período nós vimos um espetáculo, que são os black blocs, que uma parte se diz anarquista, dentro da Câmara dos Vereadores, como centro da sua política, a defesa da CPI. É um contrassenso, certo? Aparente. Contrassenso aparente. Na verdade, como disse o Júlio, já falando em relação à questão do FAEL, nós fazemos a polêmica completa, nós fazemos o debate, nós temos toda a paciência do mundo com os ativistas do Black Bloc, com os ativistas do PSOL, etc. Com as pessoas. Com a política deles, não. Nenhuma paciência. Nós vamos polemizar. Por quê? Porque, na nossa opinião, se a política deles prosperar, vão derrotar o movimento e o ascenso dos trabalhadores. Então, nós queremos derrotar essa política. Não as pessoas. Nós queremos ganhar essas pessoas para uma outra concepção. Mas nós precisamos fazer a polêmica. E como disse o Júlio, nós esperávamos, não que ele dissesse, o PSTU está criminalizando os black blocs, porque isso é uma mentira. Desafio qualquer um a mostrar em qualquer texto do PSTU qualquer criminalização dos black blocs. É uma forma de fugir do debate. Porque a forma de responder ao PSTU é dizer, vocês estão errados, PSTU, e escrever a opinião deles, mostrar que nós estamos errados. Por que não fazem isso? Por que só ficam dizendo que nós criminalizamos? A única forma de resposta na vida de hoje. Então nós vamos seguir, sim, certo? Podemos errar numa frase, numa vírgula, etc. Mas não é essa a discussão. Não é por isso que eles estão enfesados conosco. Eles estão bravos conosco porque nós fizemos a discussão de conteúdo e é insuportável para eles isso, porque falta conteúdo. Essa é a questão de fundo. Senão eles responderiam com o conteúdo deles. Sobre a questão que falou a Júlia também, né, sobre a questão da PM, das Forças Armadas. Há exemplos históricos. Porque as Forças Armadas sempre em sua história são repressivas e odiosas. Certo? Mas em determinados momentos há uma crise. Por exemplo, na Revolução Russa, houve greve de soldados, os soldados passaram para o lado dos revolucionários e junto com os revolucionários tomaram o poder. Praticamente não houve morte na tomada do poder na Revolução Russa. A morte veio depois com a invasão estrangeira, com a guerra civil, etc. Outro exemplo, na China, em 1989, houve uma mobilização da juventude, dos trabalhadores, botaram 1 milhão de pessoas na Praça da Paz Celestial contra a ditadura do PC chinês. E o Partido Comunista Chinês foi botar tropas para reprimir e não conseguiu que as tropas reprimissem, de Pequim reprimissem a mobilização. Eles tiveram que trazer tropas de outro lugar da China que sequer falavam a mesma língua para poder reprimir os trabalhadores. E um exemplo, acho, bem claro, foi a Revolução dos Cravos em Portugal, que foram a própria oficialidade média, a base das Forças Armadas, que protagonizaram o primeiro movimento contra a ditadura e conseguiram derrubar a ditadura do salazarismo, o Salazar já tinha morrido, do salazarismo, e inaugurar o processo revolucionário que partiu do movimento das Forças Armadas. E aqui no nosso país, nós já tivemos nos últimos anos inúmeras greves de policiais civis e militares. E nós apoiamos essas greves e lutamos junto com eles com o intuito de mostrar que eles têm que virar, como diz a União Internacional, né? As nossas balas vão para os nossos generais. E aí, quando isso acontecer, o capital continua na sua defesa. Então é muito importante que nós tenhamos política, sim, para dividir a base das Forças Armadas, por mais que muitas vezes tenha complexidades, essa política é inevitável se nós queremos, de fato, virar o jogo. E os black blocs fazem o oposto. Depois eu posso contar, mas não vai dar tempo, em outro caso. Vamos fazer um exercício. Se
a política do Black Bloc prosperar. Então, as pessoas passam a apoiar a política do Black Bloc. Ao invés dos trabalhadores organizarem sua autodefesa, debater democrática e coletivamente, nós vamos confiar neles para fazer por nós. Né? Então, nós estamos dizendo aos trabalhadores o seguinte, que eles não têm que se organizar, que eles têm que apenas confiar em outro para fazer por eles. Tática que foi usada várias vezes na história de formas diferentes. Nos anos 60 e 70 houve as guerrilhas. Né? As guerrilhas na América Latina, né? como referência a Cuba, a China, etc. Essas guerrilhas, elas não tiveram a paciência de organizar os trabalhadores quando estava tudo muito para trás, né? Quando a ditadura estava nadando de braçada e tinha o apoio da maioria da população. Eles chegaram e ficaram impacientes e resolveram lutar de armas na mão contra a ditadura sem os trabalhadores. Não esperar que o movimento de massa derrotasse com o tempo, com paciência, a ditadura. Uma geração inteira, que se nós tivéssemos um partido como o PSTU-Neto, que pudesse fazer a polêmica a fundo com eles lá e publicasse material criticando a posição deles, que se tivéssemos salvado algumas dezenas de ativistas que foram trucidados por uma ditadura sanguinária, porque estavam adotando uma tática suicida, isolada, impaciente, aparentemente mais radical, mas não é mais radical. E depois, poucos anos depois, as greves do ABC, as grandes mobilizações de massas derrubaram a ditadura e nós tivemos grandes lutas e conquistas de construir uma ferramenta dos trabalhadores. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, para tentar concluir, não sei se eu respondi a tudo, mas nós estamos propondo às pessoas a construir uma ferramenta da classe trabalhadora para ajudar na sua conscientização, na sua organização, para que os trabalhadores um dia governem o país de acordo com as suas instituições democraticamente eleitas, né, e que protagonizem uma revolução no país. E não substituir os trabalhadores e nem vender para eles um engodo que é a política que o PSOL está construindo. Então, nós queremos disputar que essa política é que prevaleça no próximo período histórico. E essa disputa é contra as outras concepções. E não apenas uma discussão acadêmica entre elas. Certo? E para fortalecer essa posição, nós queremos que mais pessoas façam parte do PSTU. Porque um partido revolucionário se constitui de revolucionários. Quanto mais revolucionários houver, debatendo, discutindo, se formando, compreendendo e conscientizando, mais fácil vai ser o caminho para essa disputa política. E as pessoas que vieram aqui, muitos militantes do PSTU, outros novos no partido e outros que não são do PSTU, nós fazemos um convite para esses companheiros. Que venham conosco construir esse partido, que venham participar das nossas reuniões. Nós temos núcleos que funcionam semanalmente, que debatem política. Venham fazer uma experiência conosco. Procure um companheiro que te chamou e fala, vem, eu quero participar do seu núcleo, eu quero conhecer o PSTU. Certo? Esse é o convite que fazemos a vocês para que possamos construir essa ferramenta tão importante que pode ajudar a gente a fazer história e não perder uma oportunidade histórica. É isso aí, pessoal. Obrigado.